aqui. Pronto. Então, vamos lá. Quem faz a oração para a gente? Cida, faz, Cida. Faço. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos, através do João, para entendermos os seus ensinamentos, porque é tão difícil amar. Nós queremos aprender a cada dia, a cada instante, porque hoje só temos este dia e queremos aprender nele, que amanhã te pertence. Que a cada dia a gente possa entender e pôr em prática com esses nossos irmãos que estão passando tantas dificuldades, não só materiais, mas espirituais, e não querem aceitar a sua doutrina, o seu carinho e o seu amor. Mas nos ampare para que só façamos uma egrégora que quer estudar e aprender, e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, né, gente? Oi, gente, boa tarde. Oi, Simone, tudo Cheguei bem? agora. Oi, Paula. Tudo bom. Cheguei Boa no finalzinho tarde. da Oi, pressa. Simone. Oi, João. Tudo bom? Oi, meninas. Tudo jóia. Beleza? Tudo legal. A gente está no capítulo 14, né? A Malu já colocou lá no grupo o ponto onde nós paramos. Na minha edição aqui é a página 208, né? Mas todo mundo, digamos assim, já identificou pela informação da Malu no grupo onde que parou. Não precisa a gente falar de novo, eu acho, né? Ou precisa? Não. Perfeito. Tá, beleza. Então vamos lá. O que é que a gente está tratando, né? Do que a gente já tratou nesse capítulo 14, que é do resgate interrompido? É da família de Ildeu e Marcela, e eles têm 3 filhos, né? O primogênito é um menino, eles moram no subúrbio de uma grande capital. E eles têm por volta dos 35 anos, e o esposo tem uma amante, né? Ela, a mulher, ela é dedicada, ela realiza adequadamente as suas tarefas, até lava a roupa para fora. Mas ele, com a amante, frequentemente chega bêbado em casa, né? E ele até faz algumas tentativas frustradas de se desligar sentimentalmente da amante, mas não consegue. E volta com os sinais de aventura, e então cai na briga frequentemente, nos xingamentos, agride o próprio filho e afirma preferir o suicídio ao casamento, né? E a equipe espiritual está ali diariamente a cuidar dele, daquele grupo familiar, porque o Ildeu, para não se afastar das filhas, ele pretende assassinar a esposa. E os espíritos, captando o pensamento dele, conseguem, digamos assim, predizer o futuro. E colocam 2 guardas, né, para tomar conta dia e noite da casa, até que chega o dia da tentativa de homicídio. E Silas, chegando, afasta os espíritos bêbados, os espíritos homicidas, e, mesmo assim, ele próprio, marido, continua com a ideia, ainda que sem influência obsessiva, da prática de assassinar a mulher, né? E ele tem uma certa sensibilidade, olhando as paredes, tem algum grau de receio por perceber que alguma coisinha não está sozinho, que os espíritos estão ali. E o plano muito tramado eu vou trancar os meus filhos para que não haja testemunha. E Silas, como que ele faz? Ele pega uma das filhas e coloca ela para ver a cena do homicídio que está no pensamento do pai. E ela acorda em choque, gritando, né? Papai, não mate, é um enorme alarido, a mãe acorda, né? E a mulher, então, diz a ele, não se suicide, melhor que a gente, então, se separe, eu cuido das crianças, e ele, na posição de vítima,
aceita a proposta. Ela, com a influência de Silas, guarda a arma, põe as crianças para dormir, faz uma prece. E então ela está com uma dor muito significativa e essa dor vai virar um estado de transtorno psicológico mais grave, uma depressão, início de uma depressão, e que o Silas faz? Bota ela para dormir, hipnotiza ela, ela se desdobra e eles, então, dialogam, né? Silas a incentiva para que eles realmente se separem, porque no caso de assassinato ou de suicídio é razoável o divórcio, né? Chegam familiares e vão auxiliá-la em longo prazo, assim como a equipe espiritual também, para, digamos, ela manter a força, porque agora ela vai ter que se desdobrar em dois para manter as crianças, né? E, apesar dele, o divórcio ser, digamos assim, uma medida, um remédio muito amargo, ele não soluciona a redenção do passado. O pagamento ficou adiado, né? O reajuste deles, na verdade, eles vêm de longos séculos nas tentativas de se reajustarem. E, para retratar o episódio deles, basta lembrar da última vida, o que ocorreu na última vida deles. Eles se casaram e ele a deixou, ficando sucessivamente com duas irmãs. Primeiro com uma mais velha, depois esperou a floração do juvenil da segunda para ficar com a segunda. E logo depois abandonou as duas, deixando-as no meretrício. E a Marcela, que agora está sendo abandonada novamente na vida anterior, ela se casou, depois de 5 anos, com um homem digno e trabalhador. E o que fez o Ildeu na vida anterior? Depois dele ter feito tudo que era de errado, ficou doente e voltou para casa, querendo fazer da esposa a escrava, uma enfermeira para as suas debilidades orgânicas. Mas, encontrando ela casada, o que ele fez? Assassinou o marido. No plano espiritual, se reuniram na mansão, recebendo tratamento, e a solução agora é qual? A solução é essa. A Marcela aceitou a proposta de, digamos, participar da recuperação de Ildeu, iria casar com ele novamente. As duas jovens que foram lançadas ao meretrício serão e são as filhas atuais, e aquele que foi assassinado é o seu filho, que hoje ele não gosta. Então, digamos assim, na reencarnação, nós devemos... Qual é o ponto principal aí? É que na reencarnação nós devemos tomar muito cuidado e buscarmos uma renovação nossa muito radical, palavra literal do livro, uma renovação radical e intensa para o bem. Porque nós viveremos as mesmas provas, as mesmas fraquezas, nas quais nós caímos. E se não houver essa intenção muito significativa de melhoria, nós vamos repetir as mesmas faltas. Considerando ainda que a equipe espiritual superior vem nos avisar para não errarmos, mas não vai nos interferir na nossa decisão, que temos o livre-arbítrio, né? E ele está novamente repetindo o erro, e provavelmente um erro de muitos séculos. Beleza? Então, nós paramos aí, né? Vão me falando do tempo, gente, que eu estou sem relógio aqui, tá? Mas indagou Hilário. Se ele não encontra em Marcela o amor integral na esposa, por que razão, ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança? A afetividade juvenil não é sinal de ternura? Sim, né? Sim. A afetividade juvenil, nela há ternura. A afetividade juvenil, sem dúvida, há confiança, esclareceu Silas Bondoso.
é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor puro e sublime. Quer dizer, na afetividade juvenil tem ternura, na afetividade juvenil há confiança, mas nós estamos longe do verdadeiro amor, estamos longe. Do amor puro, do amor sublime, estamos longe, né? Nosso amor é, por enquanto, uma aspiração de eternidade, encravada essa aspiração, uma coisa vaga, né? De eternidade, encravada no egoísmo, encravada na ilusão, na fome de prazer, na egolatria, quer dizer, na adoração de si mesmo e ainda de forma sistemática, que fantasiamos como celeste virtude. Quer dizer, então, Marcelo tem uma confiança e uma ternura, ou Ildeu tem uma confiança e uma ternura na Marcela? Sim, tem. Assim como nós jovens temos confiança e ternura com aquelas pessoas com as quais nos relacionamos. Mas, muito longe, ainda estamos do amor puro, do amor verdadeiro, do amor sublime. E o nosso amor é uma mistura, né, de uma aspiração desse amor mais puro com o egoísmo, na verdade, com uma ilusão, com a busca de prazer, com uma posição em que nós adoramos a nós mesmos, fantasiando com a celeste virtude. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser a nossa afetividade, pode ser o quê? Um conjunto de estados mentais consubstanciando, quer dizer, identificando simplesmente os nossos próprios desejos. E os nossos desejos, no entanto, se alteram todos os dias. Em razão disso, quer dizer, então a gente vai melhorando. E ainda vamos melhorando de formas diferentes, né? A depender do que fomos. Vamos alterando esses nossos desejos de forma distinta. Ora, vê, por exemplo, a postura de muitas pessoas que foram santas, que se tornaram santas, como, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, jovem, esquece. Egolatria pura, ilusão, busca de prazer, né? Mas depois ele foi alterando todos os dias esses seus desejos e se tornou um homem muito elevado. Né? Certo? Mesmo Francisco de Assis, jovem, ele se relacionando com as moças e tal, mas alterando seus desejos desde novo, ascendeu muito significativamente. Outros não, como diz até a mensagem do ministro Aulus lá atrás, né? Algumas pessoas já com certa idade, mas que mantêm em si as excentricidades juvenis, quer dizer, não alterou tanto assim quanto deveria os seus desejos. Mas vamos lá. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, o homem e a mulher, com a supervisão da lei que nos governa os destinos, então, vejam, com a supervisão da lei, quer dizer, não estamos abandonados. Mas nós, nessa ou naquela idade física, encontramos as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Beleza? Então, puxa, qual é a minha idade? Estou com 40, estou com 50 anos. Quem são essas pessoas? Ou com 30, ou mais para trás, quem foram essas pessoas? Quem são essas pessoas que eu encontro
quais são essas situações em que eu me deparo? Aí, naturalmente, a gente não pode esquecer que estamos sob a supervisão da lei. Ah, é uma prova. É uma prova. Tem gente que nem sabe que é uma prova, né? Já mergulha com tudo no erro. Sem a mínima noção, repete os erros de vidas anteriores. Mas nós estamos nessas situações atuais, encontrando essas pessoas. E, às vezes, há por ela um desejo maior do que uma própria amizade. Isso é uma prova. E é uma prova para que eu a supere. E provavelmente houve erro em vida anterior vinculado a isso. E elas são provas indispensáveis. Quer dizer, poxa, pai, você não pode afastar essa prova de mim? Mas como, meu filho? É uma prova, é um teste. Como é que você vai se burilar? Como é que você vai se melhorar se você não passar por essa prova? Ela é para a tua melhoria espiritual, para o teu burilamento, indispensável. Então, são provas indispensáveis ao nosso burilamento espiritual, de que não precisa e, portanto, necessitamos dessas provas. Necessitamos delas para a justa ascensão às esferas mais altas. Quer dizer, é vencendo essas provas necessárias, indispensáveis, que iremos para esferas espirituais mais elevadas. Né? Sem elas, como que nós iremos? Não comprovou que venceu. Também não pode repetir. Assim é que somos atraídos por determinadas almas. Somos atraídos por determinadas questões. Nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que por elas e com elas, quer dizer, não tem um outro caminho, esse é o caminho da ascensão. Não é fácil, mas somos atraídos para essas almas, né? Às vezes não é uma questão de estima, é até o contrário, às vezes é de estima, mas é porque nós nos unimos a essas pessoas pelo passado, a fim de que por elas e com elas venhamos a adquirir o quê? A experiência necessária, a assimilação do que seja o que ainda não temos, o verdadeiro amor e a verdadeira sabedoria. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constitui ligações de aprendizado e sacrifício. Os nossos casamentos, os encontros, digamos assim, de trabalho mais frequentes, né? É uma ligação de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas das outras. Não fácil é? Não, mas é necessário. Ora, não vamos cair nos erros, né? Haverá conflitos pavorosos. Nesses embates, alinham-se os recursos da redenção, alinham-se os recursos para a nossa salvação, para o nosso resgate, para a nossa libertação. Ora, e nesses embates, nesses conflitos, né, nessa convivência, quem foi mais claro e mais exato no cumprimento da lei, que ordena seja mantido o bem de todos? Então, como é que eu vou saber se eu estou sendo claro e exato, verdadeiro, rigoroso, perfeito no cumprimento da lei? A lei visa o bem de todos. É nesse sentido? Ora, então, quem foi mais iluminado
quem foi mais brilhante, quem foi mais rigoroso no cumprimento dessa lei para o bem de todos, acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Mais ampla liberdade lá no plano espiritual e nas futuras vidas, né? Quanto mais sacrifício, mas não só sacrifício, com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do amor divino. Então, envolve sacrifício e serviço incessante para a felicidade dos corações que estão à nossa volta. Consegue uma ascensão mais significativa. João, pode falar, sim. Eu achei curioso isso aqui, né? Porque faz essa afirmação: quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, né? Agora, nós, na condição que a gente está, como é que a gente sabe, né? Se estamos sendo claros e exatos no cumprimento da lei, né? Eu digo assim, a gente tem muita limitação ainda para esse entendimento dessa lei, né? Não é uma questão, por exemplo, todos nós, a gente está estudando, a gente quer acertar, a gente quer ir num caminho amoroso, a gente tem muitas coisas aí que já sabemos, né? Mas na prática mesmo, há uma distância, né? Eu fico Sim. imaginando isso aí. Sim. Realmente, a nossa cabeça é meio diminuta para a gente interpretar se estamos indo adequados ou mais, né? Fora Uma que coisa... hoje a gente tem um conhecimento que a gente não tinha lá atrás. E a gente já cometeu equívocos que hoje a gente vê que são errados. A gente já teve esses erros, os equívocos todos, que hoje a gente, conhecedor da lei, da moral, a gente vê que errou. Tá? Eu sei que a gente tem que tocar o barco para frente, né? Mas aquilo fica na mente da gente. Né? E o que eu fiz ali? Uma coisa a gente pode fazer uma distinção bem significativa. Uma coisa é a gente errar sabendo o que era para fazer ou o que não era para fazer, e mesmo assim a gente fez. Outra coisa é, dentro da nossa limitação, portanto, sem saber o que deveria ser feito, mas numa postura, digamos assim, máxima nossa, dentro do nosso limite, as outras pessoas tomarem outras decisões é outra circunstância que não envolve tanto um agravamento para a gente. Mas, João, mesmo que você faça algo que você sabe que não está lá muito correto, mas você fez, não adianta agora você ficar se martelando e se castigando, porque não vai resolver o problema, né? É outro ponto. Depois que passou... A culpa é pior, às vezes. Depois que passou, né, o episódio, digamos assim, você ficar se culpando também não dá. Mas a posição é a seguinte: qual é o sacrifício que eu estou fazendo? Qual é o serviço que eu estou fazendo? É óbvio que, por exemplo, eu poderia ter sido mais amoroso, mas eu não destratei, eu não fui maledicente, eu não agredi, eu não... Percebe? Houve uma certa omissão minha, porque o meu grau evolutivo não era superior ao que é. É um erro distinto, é um grau diferente. E a Marta traz uma outra questão, depois que passou o episódio. Eu não errei propositalmente, é algo que eu não sabia que as consequências seriam essas. Percebe? São coisas totalmente diferentes, mas de qualquer forma, como disse a Marta aí, nós temos que seguir em frente.
Mas sim, mas além disso, se nós estivermos sempre vinculados aos espíritos superiores, pelo serviço incessante do bem, por muitas orações, a cabeça deles é superior à nossa. E eles nos darão conselhos que a nossa cabeça não era capaz de seguir. Ou seja, eles vão dar um certo direcionamento um tanto velado. Às vezes mais direto. Pelo menos acontece comigo. Às vezes mais direto. Mas a execução é sempre nossa. A execução é sempre nossa. Então, digamos assim, a nossa limitação pode ser substituída pela capacidade de outros que nós não possuímos. E eles vêm dar os conselhos. Certo? É nisso que você está falando aí, eu acho até que se a gente não tivesse esses conselhos, essas boas intuições, a gente ia demorar mais, né, para progredir, ia fazer muita falta, na verdade, muita né? Falta. Porque é que nem criança, né, que para andar, a gente não consegue andar sozinho. Então, a gente precisa mesmo dessa orientação espiritual, né, desses protetores, né, desse auxílio. Porque vê, quando é que os espíritos superiores vêm nos atender, que nós sonhamos, que nós temos as intuições, ouvimos alguma coisa, naturalmente mais no sonho, é quando a gente necessita. Quando a gente não está bem, por que eles vão ouvir? Se tem tanta gente para ajudar. Agora, quando a gente não sabe bem que passo dar, a gente recebe o conselho. A visita do superior também indica que a gente está precisando de ajuda. Percebe a coisa? Porque se a gente estivesse caminhando bem com as próprias pernas, não ia precisar do auxílio da equipe espiritual. Como diz um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo. Só venho a vocês porque vocês precisam. Porque se vocês não necessitassem, não ia vir. Aquele que orasse muito e se dedicasse com muito fervor, não ia precisar das nossas visitas. É até o mentor de Eurípides Barçanufo, que eu não estou lembrado do nome dele. Então, vamos lá. Mas vê que a questão aqui dele é comparativa. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei para o bem de todos, tem mais liberdade futura na vida espiritual, né? E nas próximas reencarnações. Ora, o que ele está falando aqui também, incluindo a questão do amor, sem dúvida, e do perdão. Por quê? Porque quando eu não perdoo, quando eu não amo, quando há algum sentimento, então vamos ampliar também essa questão, é mais de fundo sentimental. Quando há uma indisposição, até mínima, existe um vínculo nosso com a espiritualidade inferior. Porque os superiores, eles não têm essas energias, digamos assim. Bota todas as gradações de ódio, algum grau de raiva, algum grau de indiferença, de indisposição. Então, isso significa que nós não teremos liberdade pela falta de uma posição mais amorosa, pela falta de um perdão. Percebe a coisa? Aí você vai dormir. Orou, vai dormir. Mas o sonho foi meio um pesadelo. Apesar de você ter orado, se dedicado ali para que fosse uma boa noite de sono, não vai ser. Porque não houve um amor seu, não há um sentimento, a alma está meio pesada, não houve um perdão. E pela falta de perdão, você não atingiu uma região de bem-aventurança, porque o seu próprio espírito está meio pesado. Então, você se vincula às energias, digamos assim, de angústia, de ansiedade daquela pessoa que deveria ser amada e perdoada. Aquela energia te atinge, você não está muito alto, você não dorme bem. E também, por não ter perdoado, por não ter tido uma posição mais amorosa, no caso, envolvente, o que acontece? Você também se vincula àqueles que te deveriam perdoar. Mesmo que
os erros sejam de 1 milênio atrás. Deu para entender isso? Percebe aquela postura do perdoar para ser perdoado? Como eu não perdoei, como eu não tenho tanto amor na situação do conflito atual, também eu não sou perdoado. Quer dizer, os erros que eu pratiquei por 500 anos, lá atrás, do século V ao X, aquelas pessoas centenas lá, ainda me odeiam e não me perdoam. E eu recebo essa energia de não perdão, de raiva, de ódio, porque eu não perdoei a situação atual. É o mesmo princípio, o espírito está denso, recebe a angústia, a ansiedade da pessoa atual e recebe a raiva e o ódio daqueles em que no século V ao X você fez tudo errado. E aquilo que você fez de errado é mais ou menos o que você está recebendo hoje. Porque pelo céu e inferno é reparação e expiação. Então, você está expiando. E depois reparação. Lembram disso? Então, ele coloca aqui, olha... Ô, João, só uma coisinha. Então, assim, a gente fica vinculado pelo sentimento mesmo, pela nossa emoção, né? O que mais nos vincula, né? Porque o pensamento, você faz uma oração, você está com o pensamento, você está tentando, né, se conectar. Mas o seu sentimento, muitas vezes, não está, né? Você não resolveu aquilo, assim, né, internamente. Exatamente. Pega o capítulo 10 do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. Puxa, a pessoa apareceu para fazer uma oração. A outra, no tempo antigo, ia fazer um sacrifício. Para. Como assim? Para, é uma oração. Vai antes, né, te reconciliar com o teu adversário. Depois tu volta para fazer tua oração. Percebe a importância da questão sentimental? Percebe a importância da questão do amor, do perdão? Ela tem primazia em relação à oração. Tem primazia. A postura de amor, de perdão, ela tem primazia em relação à própria oração, porque realmente aí pelas questões sentimentais é que nós estaremos vinculados uns aos outros. E pela falta de amor, pela falta de perdão, a gente vai reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar, vinculado à dor, vinculado a sofrimento, vinculado a esses espíritos inferiores aí, até o pagamento do último ceitil. Mas por que eu já não me resolvi disso de uma vez? Falta de amor, falta de perdão. Agora, se você ama, perdoa efetivamente, então existe uma mais ampla liberdade para a vida eterna. Então, aquela energia de reclamação daquela pessoa que te pediu perdão, daquela pessoa que quer o seu perdão, mas você já perdoou. Então, ela adquiriu também algum valor, mas ela vai ter que se reabilitar diante da lei. E os outros, a que me odiaram, podem até continuar me odiando, mas eu estou com mais liberdade, eu estou quintessenciado por ter perdoado, eu não recebo aquela energia de ódio. Percebe? Então, é antes uma prisão mental, uma prisão sentimental, que eu vou te entregar aos verdugos para que você seja preso e pague toda a dívida, diz o Evangelho. Que prisão é essa? É uma prisão mental. É trocas de farpas, de energias, de raiva, de ódio. Mas aquele que mais se sacrifica com serviço incessante. Então, se ele está falando também de serviço incessante, ele inclui o tempo, né? Porque não pode ser um serviço instantâneo. Então, no tempo você perdoa. Mas a gente tem que perdoar para nós próprios, para nossa liberdade, porque senão a gente vai ficar nessa prisão mental, recebendo pensamentos agressivos desses espíritos a quem nós ferimos há 1 milênio atrás. Pelo amor, não sai dessa condição. Está tipo a Laudemira, do capítulo anterior, né? Do capítulo aí mais para trás. Ou Sabino,
Entenderam bem como é a coisa? É uma questão sentimental. O sentimento é, antes de tudo, o mais importante. O mais importante. Então, vamos lá. Senão, não sai dessa prisão mental. Então, aduzir, nosso amigo Ideu estará interrompendo o pagamento da dívida que se empenhou? Está interrompendo, isso mesmo. E Marcela, perguntou Hilário, garantirá por ele, no lugar dele, a sustentação do lar? É o que esperamos. E é o que esperamos. Mas veja, quem sabe? E mais, e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. Quer dizer, ela participa do futuro. Não são só os espíritos. Ela necessita sustentar o lar e, nesse trabalho, conseguir a grande liberdade, né? A grande elevação espiritual através de muito suor. Mas ela não está só. Tudo faremos para auxiliá-la. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa? A pergunta do Hilário está mais centrada no advérbio aí, né? Pô, a gente não tem uma certeza absoluta, não tem uma certeza matemática de que ela será uma heroína na frente de cuidar dessas crianças, de cuidar de si mesma. Não é uma certeza absoluta matemática? Quem poderá medir a resistência dos outros? Então, Silas, com esse grau evolutivo, o que ele pode dizer da resistência da Marcela? Não pode. Quem poderá medir as resistências dos outros? Portanto, não há uma certeza matemática de que ela vencerá. Falou Silas sorrindo. Marcela é senhora de si. E com a deserção do esposo é chamada a encargos duplos. Mas nós não a abandonaremos, tudo faremos para auxiliá-la. Mas ela pode cair. Não é uma certeza matemática de que ela vai conseguir vencer, mas tudo faremos para auxiliá-la. Mas ela também participa. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às vicissitudes, às dificuldades da existência. Mas se resvalar para delituosos desequilíbrios, né? Ela pode, agora está ficando muito difícil, vou me suicidar. Ou vou cair no meretrício. Mas se ela resvalar para delituosos delitos que lhe comprometam a estabilidade doméstica, na qual os filhinhos devem crescer para o bem, se isso ocorrer, mais complicado e mais extenso será o débito do esposo que a abandonou. Ele é o responsável pelas consequências. Puxa, mas eu não fui responsável dela ter se suicidado. Em parte foi. Você abandonou. Puxa, eu não fui responsável dela ter se dirigido ao meretrício. Foi sim. Em parte foi. Ora, a gente então depende uns dos outros. Porque as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas. As falhas que ela cometer vão ser atenuadas pelo injustificável abandono em que a lançou o marido. Ora, para ela há uma atenuação, para ele há um agravamento. Certo? Para ela há uma atenuação, foi abandonada. E para ele há um agravamento, ficou mais extenso. Quanto extenso? Mais uma vida ou mais duas? Ou o número de vidas não altera, só ficou mais complicado? Não, mais extenso e mais complicado. Quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Então, vejam, nós sempre estamos numa relação de interdependência. E, de alguma forma, nós podemos participar das quedas uns dos outros, ainda que o nosso raciocínio diminuto não seja capaz de assambarcar que seriam aquelas consequências.
Porque, naturalmente, o Ideu aqui não tem cérebro nenhum. Mas não é porque ele não tem cérebro, né, que ele não sabe que serão essas ou aquelas consequências, que a lei deixará de ser aplicada. Ele terá os crimes ampliados. Né? Então, aquela ideia nossa, mas eu não sabia. Mas houve o agravamento. Hilário meditou e disse em seguida: imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando, com o tempo, as necessidades de que agora são vítimas. Então, é no mínimo uma década, né? É no mínimo uma década, porque o mais novo tem 9 anos de idade. Até que ele comece a trabalhar, quase uma década. Então, eles têm um tempo longo para esmagar as necessidades e ter vitória sobre a crise. Figuremos-nos terminando a atual reencarnação com plena vitória moral. Não só a mãe, como também os filhos, né? Num prazo longo aí de diferença de desencarne de um para o outro. A mãe e os filhos venceram moralmente, plena vitória moral, em confronto com Ideu. Como está Ideu? Retardado, impenitente, quer dizer, persistindo no erro, devedor. Se a esposa e os filhinhos, então, definitivamente guindados à luz. Então, vejam, eles ainda não estão, mas digamos que consigam se elevar à luz. Dispensarem qualquer contato com a sombra. E aí? Primeira pergunta. Nós já dispensamos os nossos contatos com as sombras? Ou não? Está todo mundo vinculado à espiritualidade superior aí? Quanto tempo de Divaldo ficou com máscara de ferro lá? Hã? Divaldo. 40 anos. 40. E nós? Será que já perdemos o contato com a sombra? Aí digamos que eles se elevem, esposa e filhos. Aí consigo, ao longo de uma vida, perder o contato com a sombra. Pelo amor de Deus, perder o contato com a sombra não é fácil. Você tem que alijar de você, né, equívocos morais. E não só. Você tem que ser capaz de amar e perdoar os equívocos morais das pessoas que estão próximas a você. Porque se houver um milímetro, é vínculo com sombra. E é vínculo nocivo. Palavra literal de Joana de Ângeles. Há milímetro, então há um vínculo nocivo com a inferioridade. Palavras literais do livro Dimensões da Verdade. Digamos que eles vençam, perdeu os contatos com as sombras. Franca ascensão às linhas superiores da vida. A quem pagará e o deu o montante das dívidas em que se agrava? Silas estampou o significativo gesto facial, explicou. Embora estejamos todos, uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas. Então, olha só, hein? Culpas recíprocas. Nós temos as nossas culpas nesses relacionamentos que nós estamos. Não é só o outro, mas a gente, às vezes, gosta de enxergar o cisco do olho alheio, mas não vê a trave no nosso. Isso? Embora estejamos todos uns diante dos outros, num processo de reparação de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, nós somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de guardar-se nosso amigo mergulhado na terra, vê-los-á e o deu na própria consciência, sofredores e tristes, quais os tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo.
Então, eles já estão elevados. Mas o judeu carrega na consciência a ideia de que eles estão tristes e sofredores pelo que ele praticou. E pagará em serviço a outras almas em outras almas da senda evolutiva, o débito que lhe onera o espírito, uma vez que, ferindo os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Então, veja, por exemplo, do livro que a gente está estudando na sexta-feira, né? Há 2000 anos. A Lívia, esposa de Públio Lentulus, vai ascender. E ele, depois vai ser o escravo Nestório, outras vidas. E ela, onde ela está? Pode não estar com ele. Pode não estar. Ela já se sacrificou até no circo pelo evangelho na terra, e ele não. Então ela cedeu, e ele ficou. Diz Jesus para ela, tu vai esperar a tua alma gêmea milênios depois, ele vai chegar aqui onde você chegou. Isso quer dizer, a palavra de Hilário, porém, foi cortada pela observação do assistente que, e surpreendendo as ideias, falou, filho, isso quer dizer que, se Ildeu, mais tarde, desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão digna, uma consciência tão sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o porvir lhes reserva. Deus meu, clamou Hilário triste, quanto tempo, então, para uma empresa dessas? Quer dizer, na suposição de que a esposa e os filhos atinjam esferas muito elevadas, o judeu pode levar séculos e séculos e séculos para que ele consiga uma consciência digna e sublime quanto aquela que foi conquistada em uma vida pela esposa e os filhos. Quanto tempo, então, para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro se os entes queridos não se dispuserem a esperar. Alguém mudou até de planeta. Sim, confirmou Silas. Quem se retarda por gosto não pode queixar-se de quem avança. Gente, imagina isso. Imagina isso. A gente acha que está tudo bem, que é tudo bem assim. Não, vamos indo aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Pelo amor de Deus, a gente pode avançar uns na frente dos outros milênios. A cada um, segundo as suas obras, ensinou o divino orientador. E ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Vocês já pararam para pensar? Por exemplo, o nosso cônjuge está caminhando como nós estamos caminhando? Ou nós estamos falhando alguma coisa? Pode ser que na próxima vida não seja mais esse cônjuge, o nosso cônjuge. Já pensaram nisso? E o seu cônjuge talvez seja o seu filho, porque, pelo amor, está indo mal. Pelo amor, ele não tem como acordar essa cabeça. Ou se formos nós, estivermos rateando os passos, caindo em equívocos aqui e ali, a gente não chega numa ascensão muito elevada. Percebe a coisa? E o contexto familiar vai se modificar. Vai se modificar. Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, clamamos-nos confundidos.
calamo-nos, confundidos, para orar e pensar. Para orar e pensar. Vamos Ô, parar João, e refletir. Sim. é assim, né? Cada um é responsável pela sua própria evolução, pelo seu próprio adiantamento, né? Não tem como, isso não dá para transferir para outra pessoa, por mais que você tenha ali um companheiro, uma pessoa que já está mais adiantada que você, mas você é você, né? Depende de cada um essa caminhada aí, né? E eu acho que eles ficaram surpresos porque eles perceberam que a situação pode alterar totalmente, né? E haver um distanciamento entre eles e mudar totalmente esse contexto familiar, né? E Mas foi e isso que eu quem, entendi. Não sei se foi isso. e quem não tem conhecimento dessas lições? Caminha mais lentamente. Caminha repetindo com mais frequência os erros de vidas anteriores. Tantos casamentos que a gente vê hoje em dia que duram 2, 3 meses, uma semana, casa, descasa, casa, descasa. E vê também que no erro de um, as consequências daquele equívoco para os outros geram agravamento para o primeiro. Pô, a pessoa morreu lá com 80 anos. Sim, morreu com 80 anos. Mas, meu filho, quando você tinha 35, você se separou da sua esposa. E ela fez um esforço danado, mas caiu, rateou várias vezes. Lá você tem o débito agravado. Em que fase da vida? Com 35 anos? Mas eu era cego de conhecimento. Não importa. É responsável. Mas, sim, para a ascensão nossa, não é fácil, mas a gente pode chegar muito alto. Né? Veja a vida de Paulo. A vida de Paulo é um exemplo nesse sentido. Quantas pessoas, digamos, sofreram aflições por ele e pelo séquito de pessoas que trabalhavam com ele, nas agressões, nas prisões, causando êxodo de famílias. Quer dizer, o débito dele era muito significativo, sim. Mas ele passou lá 3 anos no deserto se preparando. Quantos espíritos inferiores ele ouviu ali naquela fase? Já pensaram nisso? Quantos espíritos inferiores ele ouviu ali na fase do deserto? Depois vai lá para perto da casa do pai, vai morar num Monte Tauro, numa caverna antiga. E pode ser que ainda existam espíritos que não o perdoaram. Sim. Mas ele consegue. Aí, ao fim da vida, com imenso esforço, ele consegue a ascensão espiritual e é recebido por Jesus. E vai para o plano onde está Jesus, Estevão e Abigail. Quer dizer, ele saiu de uma região abismal para o plano do Cristo. E nós, quanto a gente vai trilhar desse caminho? Vão me falando das horas aí, gente, porque eu estou sem relógio. 1h54, João. 1h54? Isso. Eu acho que não compensa a gente começar o capítulo 15, né? Não. Eu ia falar que a Joana fala desse negócio de divórcio, né, João? Tem uma lição dela que ela fala, né, que se tiver que ter uma separação, um divórcio de um casal, que não seja você quem tomou a iniciativa, né? Mas se muitas vezes, que seja o outro. Simone, né? muitas vezes, para evitar uma tragédia, como está acontecendo ali, você sai do casamento para evitar essa tragédia, sabendo a reação do outro. Não, eu não estou dizendo que eu não acho que a pessoa que não pode ter divórcio, né? Em certas situações, a gente sabe que poderia ser pior, né? Se mantivessem juntos. Mas a gente vê até nessa lição aí, né?
que no fim a coisa é induzida pela espiritualidade e na verdade ele é que quer se divorciar, ele que quer se distanciar, né? Na verdade, Sim. parte dele, né? Por motivos escusos, né? Então, unindo todas as falas, digamos, é um caso que pode acontecer um crime? Não. Então, não se separe, busque a reconciliação, como disse a Simone, retratando o Joana de Ângeles. Agora, é um caso em que pode haver um homicídio, pode haver um suicídio, aí é razoável até que você próprio sugira a separação, né? Para evitar um mal maior. Agora, também já fica sabendo que nessa separação, justificada para evitar um mal maior, não houve, digamos assim, a quitação da dívida. Porém, você, o cônjuge, com mais clareza de raciocínio, sabe da necessidade de você se elevar muito, porque, antes de tudo, o nosso débito é com a lei, não é com aquela pessoa. E até há uma necessidade de desenvolver um sentimento de compaixão, de perdão pelo outro cônjuge, sem tanta clareza, sem tanto conhecimento, sem tanto raciocínio, porque ele vai caminhar numa trilha mais difícil futuramente. E, às vezes, em 5 vidas, 6 vidas, 6 séculos, 7 séculos, você avançou a mais que aquilo. Né? Percebe a coisa? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Nós estamos aí no Céu e Inferno. Vamos começar. João, peraí, deixa eu parar essa gravação.